É sempre importante, né? A gente participar, elas falando do almoço aí, que por sinal estava muito gostoso, viu? Eu comi o baião com bife, parabéns aí às irmãs, porque estava muito, muito bom. Então, além de a gente, né, saborear um almoço, né, como vai ter a cantina agora também, a gente está contribuindo, está fazendo missões também, assim, ajudando para que a obra ela possa continuar. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, né, primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, a minha versão, a minha tradução aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Muito bem, irmãos, esse texto de Mateus capítulo 4, esse início do capítulo 4 de Mateus, ele nos relata aí, né, o texto que é conhecido como a tentação de Jesus, a tentação no deserto. Esse texto, esse relato faz parte de um momento em que Jesus está para iniciar o seu ministério, ou seja, iniciar o tempo em que ele começa a pregar o Evangelho, a ensinar sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, e assim a se fazer conhecido publicamente, e iniciar então aqui os 3 anos, né, aproximadamente 3 anos, onde ele prega o Evangelho, realiza muitos sinais, milagres, maravilhas, e termina então com a sua morte, a sua ressurreição e assim cumprindo a sua missão aqui neste mundo. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, sobre o Evangelho, né? Nós falamos sobre Mateus capítulo 3, do 1 ao 13, nós falamos do início, na verdade, do que antecedeu esse ministério de Jesus, que foi justamente o ministério, a pregação de João Batista. João Batista que veio para ser aquele, como diz a Escritura, como estava lá profetizado pelo profeta Isaías, aquele que prepararia o caminho do Senhor, aquele que viria que viria preparar o caminho para que Jesus então iniciasse o seu ministério. É tanto que os primeiros discípulos, os primeiros seguidores de Jesus eram discípulos de João, né? Então, João Batista, nós vimos que hoje pela manhã, quem estava aqui ou acompanhou no canal do YouTube, viu que nós falamos sobre o Evangelho começando, né, exatamente pelo arrependimento. João Batista, com a sua mensagem, né, em Mateus, no capítulo 3, onde ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem. Então, nós vimos que o Evangelho, viver o Evangelho, começa pelo arrependimento. Foi isso que vimos hoje pela manhã. Jesus também disse isso. Em Mateus 4, 17, vai dizer que Jesus também começou a pregar dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Viver o Evangelho significa exatamente viver o plano de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas ou boas novas de salvação. Então, quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando do plano de Deus
para nos salvar, do plano de Deus para nos resgatar das trevas do pecado e nos trazer de volta para a sua luz, nos trazer de volta para viver em comunhão com Ele, para viver em sua presença. Então o Evangelho começa por arrependimento. Nós vimos que as pessoas, no capítulo 3 de Mateus, diz lá que quando João pregava, as pessoas de todas as regiões ali próximas da Judéia, do Jordão, as pessoas iam confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, e assim elas eram batizadas por João ali mesmo no Rio Jordão. E vimos que o próprio Jesus foi lá batizado não por ter pecados, mas como ele disse ao próprio João, para que se cumprisse toda a justiça e, claro, para ser exemplo para nós também. Então, nós confessamos os nossos pecados a Deus e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. João dizia isso às pessoas: se arrependam, o reino de Deus está próximo. Depois de mim vem aquele do qual não sou digno de levar as suas sandálias. Ele disse: ele vem e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dizendo, João mostrando que o batismo, o que Jesus traria, seria algo completo, porque traria o Espírito Santo para habitar em nós, é a presença de Deus habitando em nós. E quando ele fala com fogo, representando o juízo, o juízo que o Evangelho traz, nós falamos muito hoje pela manhã sobre isso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, mas que traz também, muito claro, uma mensagem de juízo. Há um juízo, um dia prestaremos contas diante de Deus, há um juízo e Jesus vem trazer esse juízo, porque diante da mensagem do Evangelho, ou nós escolhemos nos arrepender, confessar os nossos pecados, nos achegar a Deus, ou nós escolhemos nos afastar, rejeitar o seu perdão e enfrentar assim o juízo de Deus, porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse em João 3,36, ele diz: quem crê no Filho tem a vida, quem porém não crê no Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então essa é a mensagem do Evangelho. Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo também ele diz o seguinte sobre o Evangelho: não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a mensagem, o plano de salvação de Deus para as nossas vidas é a mensagem que Cristo trouxe para nós. Viver o Evangelho começa por arrependimento, mas viver o Evangelho também requer de nós sacrifício. Porque o Evangelho, ele traz essa mensagem de sacrifício, porque ele só é possível em nossas vidas. Essa mensagem só chegou até nós, ela só é real, ela só é algo que realmente pode nos salvar, porque o Evangelho é exatamente a mensagem que nos mostra que Deus fez o maior sacrifício para nos salvar. Por isso que nós falávamos também hoje pela manhã. Por que viver o Evangelho exige de nós tanto sacrifício? Porque Deus sacrificou o seu único Filho. Jesus foi o sacrifício pelos nossos pecados. E assim, Deus sacrifica o seu único Filho para nos resgatar pelos nossos pecados. É por isso que viver o Evangelho requer de nós sacrifício. Então, viver o Evangelho requer sacrifício e requer de nós também fé. É o que nós vamos ver nesse texto de Mateus, capítulo 4. Mas eu queria convidar os irmãos mais uma vez a orar. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, do Evangelho, da mensagem de salvação. E nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, que Ele possa nos dar o entendimento da Tua vontade, que essa palavra fale aos nossos corações, que aqui, ó Deus, não sejam palavras humanas, palavras por vontade humana, mas como nos ensina a Tua palavra, que sejam palavras inspiradas, palavras iluminadas, palavras movidas pelo Teu Espírito Santo, que assim Ele nos dê o entendimento, a compreensão da Tua vontade. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Evangelho, a mensagem de salvação, viver esse Evangelho, viver o plano de Deus para as nossas vidas, requer sacrifício e requer fé. Esse texto aí de Mateus capítulo 4, ele começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Quem leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, está dizendo aí que é o Espírito. Espírito com E maiúsculo significa que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito do próprio Deus. No Evangelho de Marcos, quando ele fala dessa mesma história, ele diz que o Espírito compeliu, que o Espírito moveu Jesus a ir até o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, viver o Evangelho, viver o plano de Deus para as nossas vidas, nós aprendemos aqui também com Jesus, que significa que requer de nós uma fé que é provada, mas que também deve ser aprovada. É isso que acontece quando Jesus vai lá ser tentado pelo diabo. A sua fé vai ser provada. Antes dele começar a pregar o Evangelho, ele tem esse teste, né? A palavra vai dizer lá, quando Marcos fala sobre isso no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. O que nos leva a entender que não foram apenas essas 3 investidas do diabo aqui, que a gente leu, né? Transforme essas pedras em pão, né? Para que ele se jogasse ali do alto do templo, ou que ele se prostrasse e adorasse a ele. Nos dá a entender o Evangelho que houveram muitas outras tentações, mas a fé que o Evangelho requer de nós é uma fé que é provada e aprovada. Então veja, é o Espírito quem leva Jesus ao deserto. Muitas vezes Deus permitirá que a nossa fé seja provada. Permitirá que nós estejamos diante de desafios, de lutas, de dificuldades, de coisas que de fato provarão a nossa fé. Veja o que diz aí, coloca aí o texto de Tiago, capítulo 1. O livro de Tiago, eu recomendo, irmãos, ele tem 4, 5 capítulos. Mas é um livro fantástico. Leia Tiago, estude o livro de Tiago. São 5 capítulos só, mas ele traz verdades incríveis, né, para a nossa vida. Coloca aí, Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, para a gente ler aí esse texto. Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim, ó: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Veja o que Tiago está dizendo. Considerem como motivo de alegria passar por várias provações. Isso não é fácil, mas isso nos faz entender que há muitas situações em nossas vidas que são provações, que elas acontecem para provar a nossa fé. É aquilo que a gente diz, que nós não devemos simplesmente olhar para aquilo que nos acontece e às vezes questionar, né? Por que isso? Mas para que isso? Né? O que Deus quer me ensinar? Qual é o propósito de Deus nessa situação? Onde é que eu preciso, talvez, me consertar? Onde é que eu preciso me arrepender? Onde é que eu preciso aqui fazer um conserto da minha vida com Deus? Onde é que eu preciso aprender a confiar mais em Deus? Onde é que eu preciso ser uma pessoa mais perseverante? Porque o texto vai dizer que a aprovação da nossa fé, ela vai produzir em nós perseverança, persistência. Então, nós somos provados por Deus. Nós passamos por situações que provam a nossa fé, mas o objetivo delas é justamente que sejamos aprovados, que possamos então aprender a ser perseverantes, e isso vai nos fazer crescer. Por isso que ele diz no final, para que não nos falte alguma coisa, ou seja, para que possamos ser pessoas maduras, para que possamos ser pessoas que crescem, né, que amadurecem, e assim as provações têm esse objetivo em nossas vidas. Tiago 4, vamos para Tiago 4 agora, do 7 ao 10. Olha o que diz aí. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza.
Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago está dizendo como é que nós podemos vencer as provações ou até mesmo as tentações. Como é que nós podemos vencer o pecado em nossas vidas? Ele diz, sujeitem-se a Deus. Há outras traduções que dizem, humilhem-se diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos humilhar. Precisamos ser como Davi, nós falávamos pela manhã, que era alguém que se quebrantava, alguém que se derramava na presença de Deus, que se arrependia, que confessava os seus pecados, que admitia os seus pecados, como eu disse pela manhã. Quantas vezes a gente terceiriza a responsabilidade, quantas vezes nós não assumimos as nossas responsabilidades, as nossas culpas, e aí perdemos a oportunidade de nos arrepender, de confessar, de receber o perdão e de sermos restaurados. O texto aí de Tiago está dizendo muito claro, humilhem-se diante de Deus, sujeitem-se a Deus. Sujeitar-se, meus irmãos, significa nos submeter à vontade de Deus. E ele diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir vai muitas vezes exigir de nós. Veja o que aconteceu com Jesus no texto de Mateus 4. Ele ficou ali jejuando e orando por 40 dias e 40 noites. E veja que o diabo não desistiu. Pelo contrário, quando ele percebe, o texto diz que Jesus teve fome após os 40 dias, aí ele vai lá e diz, olha, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. O diabo virá sempre com aquilo que é o nosso ponto fraco, com aquilo que são as nossas fraquezas, mas a palavra de Deus está dizendo, resistam ao diabo, sujeitem-se a Deus e ele fugirá de vocês. Nós precisamos, a cada dia, meus irmãos, nos humilhar, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, confessar diante dele. A palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que confessa suas transgressões e seus pecados e os deixa. Porque há perdão, há misericórdia, há graça. 1 João 1,9 diz lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas lembre da mensagem de hoje de manhã, o Evangelho começa por arrependimento. É a primeira coisa que João Batista prega, é a primeira coisa que Jesus prega, arrependam-se. Porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque é como se eles dissessem, Deus está chegando, está próximo de vocês, a salvação está próxima, mas é preciso arrependimento. Precisamos a cada dia nos humilhar diante do Senhor, reconhecer os nossos erros e buscar o perdão dele para as nossas vidas. Há outro texto em Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26, vamos ler, esse é um pouco maior, mas vamos lá, Tiago 2, 14 ao 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, a fé até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta.
Tiago está dizendo que se a nossa fé não for acompanhada de ações, de atitudes práticas, ela é uma fé que não tem vida, ela é uma fé morta, ela é uma fé que não serve. Porque essa fé de apenas acreditar, essa fé de ser apenas um mero espectador, alguém que apenas assiste as coisas acontecerem, essa fé, ele compara e diz que é a mesma fé que os demônios têm. Eles creem que Deus existe, eles sabem muito bem que Deus existe. Porém, eles não obedecem. Porém, eles não reconhecem os seus erros. Porém, eles não confessam seus pecados. Porém, eles não seguem a vontade de Deus para as suas vidas. Por isso que ele diz, a fé, meus irmãos, sem obras, sem atitudes, ela não serve. Ela é uma fé que é morta. A fé verdadeira nos faz ter atitudes, nos faz ter ação. A fé verdadeira, e Tiago vai dar os exemplos aí, ela nos faz abençoar outras vidas. Ela nos faz socorrer as vidas que sofrem, que necessitam. A fé verdadeira nos faz, ao invés de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, de sermos muitas vezes, de ignorarmos as pessoas, de sermos omissos para com as pessoas e suas necessidades, ele vai dizer, a fé verdadeira é uma fé que nos leva a amar, mas amar de maneira prática. É por isso que lá no texto de Mateus, capítulo 24 e 25, quando Jesus fala de quando ele vier, ele diz, quando vier o Filho do Homem na sua glória, e ele vai dizer lá, né, direi aos que estiverem à minha direita, vinde benditos de meu Pai, entrem, possuam por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer. Estive preso e foram me visitar, estive doente e foram me visitar, estive nu e me deste de vestir. E vão perguntar, mas quando foi, Senhor, que nós te vimos dessa forma? Ele diz, todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. E o contrário também é verdadeiro. Ele vai dizer que aqueles que estiverem à sua esquerda, aqueles a quem ele vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, ele vai dizer, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu estive doente, eu estive preso e não foram me visitar, eu estive nu e não me deram de vestir. E vão perguntar da mesma forma, quando foi que nós vimos isso? Ele diz, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Em outras palavras, Jesus não está dizendo que as obras nos salvam, mas ele está dizendo a mesma coisa, em outras palavras, que Tiago está dizendo. Uma fé que não nos leva a amar, a abençoar, a estender a mão para aqueles que sofrem, não pode ser uma fé verdadeira, não é uma fé que verdadeiramente nos salva. Portanto, a fé verdadeira nos faz amar, abençoar, socorrer as outras pessoas e não julgar, condenar ou ignorar as pessoas e as suas necessidades. Tiago 4, 11 e 12, coloca aí esses versículos. Tiago 4, 11 e 12. Olha o que diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então veja, a fé verdadeira vai nos fazer amar e não julgar e não condenar os nossos irmãos ou o nosso próximo, o nosso semelhante. Tiago 4,17, quando a gente fala o pecado da omissão, é esse aí, ó. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Às vezes tem gente que diz, mas eu nunca fiz o mal a ninguém. Mas se também não fez o bem, é pecado da mesma forma. É o pecado da omissão. É saber fazer o bem, é poder estar ao seu alcance, fazer o bem e não fazer. Isso também é pecado. É o que diz o texto aí claramente. Mas, irmãos, voltando ao texto de Mateus capítulo 4, o versículo 2, ele vai dizer o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Viver o evangelho além de fé, de uma fé que é provada e aprovada, requer de nós também, como eu disse no início, sacrifício. O texto diz que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e teve fome. Para que nós possamos viver esse sacrifício
que viver o Evangelho requer de nós, nós precisamos, e aí eu vou me concentrar apenas naquilo que Jesus respondeu ao diabo. Quando o diabo diz, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí no versículo 3, olha o que Jesus responde. Versículo 4, aliás, né? Só a resposta de Jesus. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Viver o Evangelho requer sacrifício. E para que nós possamos viver esse sacrifício, nós precisamos estar alimentados pela palavra de Deus. Viver alimentados por essa palavra significa que nós lemos essa palavra, significa que nós meditamos nessa palavra, significa que nós, como diz o salmista no Salmo 119, amamos essa palavra. Ó, quanto amo a tua lei. Significa que nós gostamos da palavra de Deus. Quem é que não gosta de comer? Quem é que não gosta de uma boa comida? E por isso que aqui a palavra, Jesus compara ela a um alimento. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Precisamos viver alimentados da palavra de Deus. Como você tem se alimentado dessa palavra? O quanto você tem procurado aprender, se aproximar, conhecer da palavra? E é claro, obedecer a palavra de Deus. Isso é se alimentar da palavra. Jesus resistiu à tentação porque ele estava alimentado da palavra de Deus. Porque ele estava há 40 dias não só sem comer, mas ele estava orando, ele estava ali em comunhão com Deus, ele estava buscando a Deus. Não era apenas um jejum onde ele estava 40 dias sem comer, não. Ele estava orando, estava em comunhão com Deus. E é disso que nós precisamos. Para que nós possamos viver os sacrifícios que o Evangelho, que o plano de Deus para as nossas vidas exige de nós, meus irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da oração. Nós temos que ter comunhão com Deus, temos que ter vida com Deus, senão nós não vamos resistir. Meus irmãos, hoje pela manhã a gente falava sobre o texto também lá de Romanos 12, 1 e 2, quando ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, a luta, a batalha que há pela nossa mente, pela nossa alma, pelo nosso espírito é enorme. As redes sociais estão aí, os algoritmos da inteligência artificial que estão aí presentes nas redes sociais estão a todo vapor. O tempo todo nos bombardeando com mensagens, com vídeos, com muita coisa engraçada, com muita coisa interessante, com muita coisa que chama a nossa atenção. E de repente você está aqui com o celular e passa meia hora, 1 hora, 2 horas, vai-se o dia e você nem percebe, desviando a nossa atenção. Tem conteúdo bom? Tem, mas é muito pouco. Mas tem muita coisa que nos tira, que nos deixa fracos espiritualmente. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Mas há uma segunda coisa aí também. O versículo, o diabo não desiste, né? Ele leva Jesus, versículo 5, à cidade santa, coloca ele na parte mais alta do templo e diz, agora ele usa a Bíblia, né? Esse texto é incrível, né? A astúcia, a ousadia, a inteligência, né, do diabo, porque ele agora, tá bom, Jesus me responde com a Bíblia, né? Jesus citou um texto lá, que está em Deuteronômio, ele vai dizer, agora eu vou usar a Bíblia também. Aí ele vem com um versículo, né? O diabo pregando para Jesus aí, ó. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha o diabo citando a Bíblia aí. Quem disse que o diabo também não é pregador? Está ele aí. Mas Jesus respondeu, versículo 7, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus, ou não tentarás o Senhor seu Deus. Precisamos confiar totalmente em Deus. Jesus não diz isso aqui porque ele apenas decorou também esse versículo, porque ele ouviu falar, não, mas é porque ele confiava totalmente em Deus. Ele confiava que mesmo estando ali, naquele lugar alto, ele não precisava provar a Deus. Ele não precisava pedir um sinal, um milagre, algo sobrenatural, algo fantástico. Ele confiava em Deus. Por isso ele diz, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus tem seus propósitos. Todos os milagres que Jesus realizou tinham propósitos. Jesus não fez milagres simplesmente para exibir o seu poder. Pelo contrário, todos os seus milagres
todos os sinais e maravilhas que ele realizou, todos eles tinham propósitos. Por isso, precisamos confiar totalmente em Deus. Mas continuando, o diabo, versículo 8, ele levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, a sua glória, e disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O coração dos homens, ou da maioria dos homens, está de fato, mesmo sem muitos perceberem ou saberem exatamente disso, mas está de fato nas mãos do maligno, está de fato inclinado para as coisas que são do diabo. Mas, por isso que ele promete a Jesus toda a glória, todo o sucesso do mundo, toda a prosperidade do mundo é prometido se Jesus se prostrasse e o adorasse. Mas ele diz, versículo 10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Adorar somente a Deus. A nossa mente, a nossa atenção, os nossos olhos devem estar voltados para Deus. Jesus resume os mandamentos em 2, e o primeiro ele diz, como eu já disse aqui aos irmãos, lembre do café. Quem gosta do café como eu, é a sigla, é o código para você lembrar: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E Jesus junta, ele não coloca separado, ele diz: mas o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, nós precisamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, as nossas emoções, com toda a nossa força, com todo o nosso esforço, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso intelecto, o nosso raciocínio, nós precisamos amar a Deus como um todo. Por isso que nós precisamos, irmãos, por isso que é um sacrifício, é oferecer o nosso melhor a Deus, é estarmos por completo. Você já viu alguém dizer, quando fala de um relacionamento, diz: você precisa estar por inteiro numa relação. Ninguém pode estar pela metade, ninguém pode estar só um pouco. Quando nós amamos alguém, nós nos relacionamos por inteiro, a gente se entrega por inteiro, nós somos intensos, mas nós precisamos ter esse relacionamento com Deus por inteiro. É isso que ele está dizendo aqui: somente ao Senhor seu Deus você adorará, somente a Ele você vai prestar culto, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, todo o seu entendimento. O nosso relacionamento com Deus deve ser por inteiro. Eu não posso oferecer o que sobra, eu não posso oferecer quando der certo, se sobrar tempo, não. Nós precisamos, irmãos, nos oferecer e nos entregar a Ele por inteiro. Por isso que é um sacrifício. Lá em Romanos vai dizer, em Romanos 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer lá que esse é o sacrifício vivo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos ou as vossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Esse é o culto consciente, esse é o culto, é a adoração que Deus espera de nós. Uma adoração que seja por inteiro, de coração. Deus deseja que cada um de nós, que nós possamos nos relacionar com Ele, possamos buscar a Ele de todo o nosso coração, com o nosso coração, a nossa vida de uma forma inteira e completa. Porque às vezes a gente fala, estou dizendo aqui, de todo o coração, aí tem aquele esperto que diz: Deus só quer o coração. Então durante a semana, no meu trabalho, nas minhas atividades, eu vou de todo jeito. Não, por inteiro. A Bíblia nos ensina isso. Você trabalha? Diz lá, no seu trabalho, faça suas obrigações, as suas atividades profissionais. A Bíblia vai dizer: faça não como se estivesse fazendo para homens, para o seu patrão, para o seu chefe. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Dê o seu melhor. Seja responsável. Seja honesto em seus negócios, em suas atividades. Por isso que Paulo vai dizer: meus irmãos, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós amarmos a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. É em tudo que nós fazemos. Não é só na igreja, no momento do culto, mas é na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós realmente estarmos fazendo de coração, como se estivéssemos fazendo para Deus. E concluindo, irmãos,
o Evangelho, a mensagem de salvação. Você conhece o Evangelho? É a mensagem de salvação. É o plano de Deus para as nossas vidas. É o plano de Deus em nos salvar, em nos resgatar. Romanos 1,16, eu já citei aqui antes, o apóstolo Paulo vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você vive o Evangelho, você vive o plano de Deus para a sua vida. Viver o plano de Deus para nós começa por arrependimento. Você já se arrependeu dos seus pecados diante de Deus? Você já admitiu, confessou ao Senhor: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, preciso da tua graça, da tua misericórdia. Eu reconheço que sou pecador e preciso de salvação, preciso do teu perdão. Você já fez isso? Porque é aí que começa o Evangelho. Mas também requer fé e sacrifício. Você tem vivido essa fé que muitas vezes será provada, essa fé que muitas vezes lhe colocará em situações que exigirá sacrifício, submissão a Deus, obediência, resistir ao diabo, às tentações, aos desejos que há dentro de nós. Mas essa é a fé que, sendo aprovada, produzirá em nós perseverança. Essa é a fé que verdadeiramente nos salva. Para que essa fé, para que a nossa fé, para que a sua fé seja aprovada, é preciso sacrifício. Sacrifício das nossas vontades, sacrifício daquelas coisas em nossas vidas que não agradam a Deus. Esse é o Evangelho. Não é apenas bênçãos, como a gente diz, não é apenas um mar de rosas. Jesus disse, eu nunca canso de dizer esse versículo, né, quando ele diz: quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim me seguir, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Esse é o Evangelho, é a mensagem de salvação, mas que nos coloca diante do plano de Deus de nos salvar, mas que requer de nós arrependimento, que requer de nós fé, que requer de nós sacrifício. Mas, irmãos, essa é a mensagem que nos mostra que, por mais que esse mundo traga angústias, tribulações, por mais que esse mundo traga dificuldades, mas ele traz também, ou traz essa mensagem, o Evangelho traz a mensagem de uma glória eterna. Lembre do texto de Mateus que eu citei aqui. Ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O caminho com Cristo não é fácil. Se alguém pregar dizendo que é fácil, isso não é verdade. É um caminho cheio de dificuldades, mas é um caminho de glória. É um caminho que tem um caminho que traz para nós uma glória eterna. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus. Angústia, tribulação, ele vai dizer lá o tanto de coisas, lá Romanos capítulo 8, ele vai dizer: mas estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o Evangelho. E qual a sua decisão? Como é que você vive diante do Evangelho, da mensagem de salvação, daquela que foi anunciada pelos anjos aos pastores no campo, e a gente comemora, né, todo 24, 25 de dezembro, no Natal, aquela mensagem de boas novas, de alegria, que nasceu o Salvador, essa mensagem do Evangelho. Como é que você vive diante do Evangelho? Qual é a sua decisão diante do plano de Deus, da mensagem do Evangelho, do plano de salvação para a sua vida? Vamos orar? Vou pedir que todos fiquem de pé para a gente orar.